Muito bem, comecei a gravar e eu vou postar lá no canal de vocês. Vocês têm um canal, vocês são chiques, e tem a playlist de avaliação psicológica, daí eu posto com a data de hoje e ponho a turma matutina. Daí vocês sabem que é essa caso vocês queiram rever a aula e para quem não pode estar aqui, tá? Tudo bem, então bom dia para vocês. Vamos começar. Agora que eu vi que estão ouvindo bem, se tiver ruim o áudio, me avisem, né? Para que daí eu troco o computador, qualquer coisa. Então, vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai para essa parte aqui. Vai, filho? Foi. Então, eu sei que a gente já viu um pouco dessa parte, mas a gente não viu tudo. Eu parei por aqui. Então, eu quero falar dessa parte ainda para a gente poder fechar a parte da classificação dos testes. O que acontece, gente? Só vou explicar para vocês como eu organizava essa disciplina e, claro, que com a pandemia eu precisei só reorganizar algumas coisas. Então, a gente faria, se a gente estivesse presencialmente, depois de ver a classificação dos testes, eu iria aplicar um teste em vocês para a gente ver o resultado, enfim, e para vocês entenderem que ele era um teste psicométrico, enfim. A gente vai fazer isso porque há de retornar este ano ainda, né? As aulas presenciais, eu espero. Então, quando a gente for se ver presencialmente, eu aplico. Depois disso, a gente ia para um trabalho onde vocês manipulavam os testes que tem no LAP, para conhecer, cada grupo ia apresentar um teste. Então, vocês iam aplicar em vocês mesmos, corrigir, que aí vocês iam ter cada vez mais conhecimento sobre teste, para depois vocês construírem o teste de vocês, tá? Então, essa seria a ordem natural das coisas, que eu tenho feito nos últimos anos, né? Já trabalhei outros anos sem ser essa ordem, mas quando eu comecei a fazer assim, eu vi que deu certo. O que acontece? Como agora a gente não tem acesso aos testes, eu tive que pular, então, essa parte. Eu vou terminar de dar a classificação dos testes, a gente vai terminar essa parte, e aí a gente vai pular para o nosso conteúdo que seria lá do quarto bimestre, que é a parte de psicodiagnóstico e entrevista clínica. Porque nessa parte a gente não precisa de testes para estudar. E aí a gente pode, né, só fazer as aulas assim, expositivas, na maneira como a gente está fazendo, sem ter que ter um material a mais. Tá? Então, fechando a parte de classificação dos testes, vai ficar meio estranho porque a gente vai para a entrevista, né? Mas é porque antes a gente iria para manipular os testes e tal, vocês construírem testes de vocês, ia fazer uma sequência, ia fazer sentido. Agora não estava fazendo muito sentido, porque eu tive que mudar, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, podem falar. Se não estiverem me ouvindo, também me avisem. Para a gente, a aula é dialogada mesmo, eu vou falando, e vocês vão perguntando, enfim, contribuindo, tá bom? Então, olha só, a gente viu um pouquinho, né, até então. A gente viu os campos da avaliação psicológica, a gente está vendo também aquela parte desculpa, do passo a passo, das etapas da avaliação psicológica, né? Então, a gente vai fechar isso antes de ir para a entrevista clínica. E a gente ainda está nessa etapa que se chama método, né? Que é a etapa onde a gente pensa as formas de acessar o fenômeno psicológico. E uma das formas de acessar o fenômeno psicológico são os testes. Os testes é uma ferramenta exclusiva do psicólogo, tinha essa pergunta na prova, né? Que só nós podemos usar. Os testes psicológicos são exclusivos dos psicólogos, porque eles têm conhecimentos que exigem você ter uma formação em psicologia para compreender tanto os resultados quanto a aplicação. Então, quem não é formado em psicologia não consegue compreender. Por isso que eles são exclusivos do psicólogo. Nós também temos testes que não são exclusivos do psicólogo e que a gente vai ver aqui para frente, né? A gente parou aqui no formato. Eu lembro que eu expliquei até formato. Então, sobre o formato, o que a gente viu? Essa parte dos testes eu botei um pouco na prova, porque tinha lá no estudo dirigido que vocês fizeram, né? Mas a parte de aplicação, enfim,
assim, eu acabei não botando, porque eu não tinha passado ainda. Mas o estudo dirigido que vocês fizeram, ele é ótimo, porque ele vai explicar sobre os psicométricos e os projetivos, né? Então, tem aquela tabelinha lá do livro, que já nos ajuda bastante a entender essa diferença. Por que eu vou repetir, tá, gente? Essa parte eu sei que eu já expliquei na outra aula, mas eu vou repetir porque ela é importante. Se a gente tivesse presencial, eu iria repetir também. A gente pode ver aqui nesse slide que os objetivos, eles estão numa cor laranjinha, os projetivos expressivos, eles são de cor lilás. Por quê? Porque os projetivos expressivos gráficos, eles são considerados da mesma família. Eles não são iguais, são da mesma família. Tudo é que lá no livro de vocês, o autor, ele divide entre psicométricos e projetivos. Só esses dois, né? Então, aqui eu dividi assim, porque eu acho didaticamente melhor. Eu até tô com o livro aqui. Ai, meu Deus. Caiu. Deixa eu abrir aqui o livro para vocês, para lembrar qual é a página daquela tabela. Calma aí. Aqui, ó. Na página 60, lembram dessa tabelinha aqui? Que a gente viu? Que é do dirigido de vocês, que fala, né? Os psicométricos e os projetivos. Então, tem uma tabelinha dizendo a forma de uso, de aplicação, de modo geral de cada um. Né? Depois vem para a parte do contexto dos testes. Então, lá ele divide nessas duas grandes, né? Nessas duas grandes classificações. Mas eu gosto de classificar assim, porque eu acho mais complexo, tá bom? Eles vão estar errados como o livro todo, óbvio, né? Que isso eu para dizer que está errado. Mas outros autores classificam dessa maneira que eu estou ensinando para vocês. Como é que funciona? Os testes psicométricos, eles são de uma classificação diferente dos projetivos e expressivos gráficos, porque eles têm uma base muito grande na estatística, tá? Até vou pegar aqui o livro para usar de apoio, né? Então, eles usam a estatística como grande fonte de apoio para poder trazer os seus resultados. Não quer dizer que os projetivos expressivos gráficos não tenham estatística, eles têm, mas a grande base deles não está na estatística, está na interpretação qualitativa desses dados a partir de uma teoria. Então, ele tem estatística sim, né? Um teste é impossível não ter estatística, né? Ou seja, usar os números, porque a gente usa da psicometria, ou seja, do estudo dos números dentro da psicologia para elaborar qualquer tipo de teste, independente do seu formato. Mas o formato psicométrico usa na sua totalidade a estatística, né? Ele vai se basear na estatística para pensar os resultados. E depois você pode também fazer uma análise qualitativa, obviamente. Os projetivos expressivos gráficos, a grande base deles são em teorias e na interpretação dessas teorias a partir dos resultados que apareceram. Então, essa é uma grande diferença. Não sei se fica claro para vocês, mas pensem até no nome, ó, psicométrico. Quer dizer que tem uma métrica, uma metria, tem a estatística, os números vindo aí para ajudar a psicologia a pensar. Os projetivos, eles vão usar, né, a projeção, que é um conceito psicanalítico, para tentar compreender como as pessoas, né, sua personalidade, seu jeito de ser, através dessa projeção, como ela se projeta, né? Seja através de imagens, de desenhos. Então, são outras lógicas, né? Mas elas todas são científicas. Acho que isso é importante, sabe? Porque às vezes a gente tem a impressão de que os testes projetivos não são científicos, né? Porque eles são muito da interpretação do aplicador. Mas eles são científicos e são comprovados cientificamente a sua eficácia, porque eles passaram por um sistema de avaliação, que é o SATESP, né? E esse sistema de avaliação pôde verificar que ele tem confiabilidade, que é um teste que eu posso confiar, se ele tem, se ele foi bem construído, se os itens dele, né, da forma como ele faz as perguntas, se as pessoas conseguem entender, enfim. Né? Então, ele tem todos esses parâmetros científicos.
Ele só não usa tanto quanto da estatística. Estou vendo aqui no livro para ver se tem mais alguma informação. Não estou esquecendo de nada, né? Porque eu vou falando tudo que está aqui na minha cabeça, tá? Uma característica do psicométrico, desculpa, é que ele tem questões fechadas, ou seja, a pessoa sempre vai apontar, dentre as opções, qual é a que tem mais a ver com ela, ou qual que ela acha que é correta, né? Então, se a gente pergunta, se eu pergunto assim para vocês, gosto de acordar cedo de manhã? Resposta A, sim. Resposta B, não. Vocês precisam obrigatoriamente responder A ou B. Não existe mais ou menos, por exemplo, né? Num teste projetivo, eu poderia mostrar uma foto de uma pessoa acordando de manhã e perguntar o que vocês sentem ao ver. Então, eu estou usando aqui o mesmo tema, que é entender como a pessoa, como é para ela acordar cedo. Num teste psicométrico, eu perguntaria: gosto de acordar cedo? A, sim, B, não. E num projetivo, eu mostraria, por exemplo, uma pessoa acordando cedo e perguntaria para ela como ela se sente quando ela vê essa imagem, né? Que representa. Então, podem ver que aqui o fenômeno, que é entender, né? Se fosse um fenômeno psicológico, entender o que a pessoa sente ao acordar, ou como é para ela acordar cedo, é igual nos dois. Mas a forma de como eu acesso é diferente. Então, nos testes psicométricos, né? E aí objetivos, nos lembra de provas objetivas, né? A gente vai sempre ter questões padronizadas, o que quer dizer que vai ser igual. Qualquer pessoa do Brasil que tiver acesso a esse teste vai ter a mesma pergunta e a mesma opção de resposta, né? Num teste projetivo, a gente vai ter o mesmo estímulo. Vou projetar a foto de alguém acordando, mas a resposta eu não vou ter igual. Vai ser cada pessoa que eu aplicar vai ter uma resposta diferente. Então, essa é a grande, né, diferença desses formatos. Como a gente, no formato psicométrico, consegue como a gente faz perguntas fechadas, a gente consegue medir no sentido de estatística, porque eu posso dizer assim, olha, a pessoa, toda vez que eu perguntava sobre acordar cedo, ela botava que não, que ela não gostava. Então, eu posso afirmar que ela não gosta de acordar cedo, né? Então, eu consigo contar quantas vezes a pessoa respondeu determinada pergunta e quantificar isso estatisticamente para ver quanto que representa. No teste projetivo, existe essas análises estatísticas, mas eu analiso muito mais qualitativamente, né? Ah, para fulana, quando ela viu a foto de alguém acordando e ela disse, nossa, eu sinto repulsa, isso é muito sério, ela sente repulsa, ela odeia, né? Então, estou analisando a partir também dos dados que me apresentam no manual, de que é uma posição negativa diante daquela foto. É um pouquinho mais complicado eu explicar de teste projetivo sem mostrar para vocês um teste projetivo, sabe? Mas a gente vai ver lá para frente, quando vocês forem fazer o trabalho, que uma das equipes vai ficar com um HTP, e aí é bem mais fácil de entender essa questão do projetivo. Então, aqui fica bem abstrato, sabe? Eu fico falando, não sei se vocês estão me entendendo. Pessoal, tudo certo? Como eu não estou vendo a carinha de vocês, eu queria saber se vocês estão conseguindo acompanhar, se tá muito rápido, se o som tá bom, tá tranquilo. Tá tranquilo, prof. Tá, dá para entender, tudo certo. Ai, que bom, obrigada. Acho que entrou mais pessoas, não? Ah, entrou. Ludmila, Oi, prof, bom dia. Até respondi no chat ali que tá tranquilo, tá tudo certo aqui. Ah, então tá, não vi. Entendendo. Eu tenho que achar onde tá. Tá bem. Que bom, estamos aí. Então, de teste, eu já fui para os projetivos, né? Que esse exemplo aqui são de expressivos gráficos, né? Porque a prof falou que eles estão na mesma, tá ali no conjuntinho lilás, mas eles têm diferença entre si, né? Tem sim.
porque é a forma como eu expresso, né? Os dois são no sentido de projetivo e de projeção, no sentido psicanalítico da projeção, né? Eu me projeto o meu interior através de desenhos ou projeto o meu interior através de imagens, né? Mas a forma como eu faço isso, ele é diferente. No projetivo, essa projeção, ela está relacionada à minha interpretação a partir de alguma imagem, de alguma situação. No expressivo gráfico, eu vou projetar expressando graficamente. Então, essa é a diferença. Eu expresso graficamente o estímulo que foi me dado. Por exemplo, eu peço para uma pessoa desenhar uma casa, que está ali o exemplo que a gente está vendo, que é o HTP, que é o teste da casa, da árvore e da pessoa. Ele é um teste expressivo gráfico. Está dentro do rol ali roxinho, que são os projetivos, se a gente for falar de modo geral, mas ele é um expressivo gráfico, na verdade. Ele não é só dentro do rol dos projetivos. Porque a pessoa projeta e se expressa graficamente. Então, ela usa esse recurso. Quando eu peço para ela desenhar uma casa, como está ali no desenho, ela vai expressar graficamente o que ela entende por casa. E ela vai colocar os elementos que ela acha importante, né? Então, aqui, quando a gente for estudar um pouquinho... Esse teste, gente, vocês vão estudar, eu acho que o ano que vem, um pouco mais com a Prof. Vânia, porque vocês vão aplicar em uma criança, uma pessoa, vocês vão aprender a corrigir. Então, eu acabo não entrando nas correções dos testes, e que online eu nem poderia fazer isso também, porque vocês vão ter nos outros anos, tá? A nossa disciplina no segundo ano, ela é introdutória, para que vocês entendam como funciona o processo dos testes, para depois poder aprender eles, né? E o processo de avaliação psicológica. Mas aqui, por exemplo, quando a gente pede para o sujeito desenhar uma casa, cada significação que ele faz, ou seja, cada traço que ele faz no papel, ele tem um significado. Depois, lá no manual, eu vou verificar o que é uma janela, aqui como tem nesse desenho. Tem uma janela e tem uma grade. O que essa grade pode significar? Então, o pode significar, porque eu também vou analisar conforme o contexto desse paciente. Mas, professora, mas como é que tem lá no manual, né? Eu estou pensando aqui assim, se vocês me fariam. Professora, como é que tem no manual o que significa grade? O manual não conhece a pessoa que eu estou aplicando. Pensem aqui comigo. Quando o teste foi feito, ele foi aplicado em muitas pessoas. E essas muitas pessoas disseram o que significava a grade ali na janela. E essa significação, né, depois de um tempo, estatisticamente, a gente tem uma como é que fala? Repetição de respostas. Porque a gente sabe que o ser humano não é puramente individual, subjetivo. Ele tem coisas que repetem, né? Então, para cada um dos rabiscos que as pessoas fazem nesse tipo de teste, ele tem uma representação, porque foi feito, né? Foi aplicado em muitas pessoas, foi verificado o significado para muitas pessoas, foi também usado teorias que falam de desenho, e aí foi montado esse manual que diz, olha, provavelmente a pessoa fez uma grade, que talvez ela tenha tal coisa, ela represente tal coisa, essa grade pode dizer tal coisa, tá? Eu não estou falando aqui o que pode representar, porque eu não posso dar detalhes de testes, porque eu vou depois colocar na internet, né, os vídeos. Então, vocês lembram disso, né? Prof. Pode falar. Deixa eu ver se eu entendi. O projetivo, a gente utiliza de uma imagem como estímulo para que o sujeito se expresse ou fale sobre. Já o expressivo gráfico é o sujeito que vai desenhar e a gente vai interpretar o que está ali. Isso, perfeito, isso mesmo, Thaís, muito bom. E essa interpretação é geralmente geralmente com o sujeito. Por exemplo, aqui no HTP, depois que ele desenha, a gente tem um instrumento que se chama inquérito. E a gente perguntar, por exemplo, assim, de quem é essa casa?
né? A pessoa vai inventar na hora. Mas tudo isso ela está projetando, então ela também vai me explicar. Mas primeiro ela expressou graficamente. Então eu vou perguntar, e se... Não, tudo bem, se você não sabe de quem é, mas se fosse de alguém, de quem seria essa casa? Né? E, essa pessoa que você desenhou ali de azul, quem é? Né? Quem que você estava representando? Então, eu vou fazer todo um inquérito para poder entender as interpretações que aquele sujeito faz do seu próprio desenho. E aí depois eu vou analisar no manual o que também já foi dito sobre desenhos, por exemplo, com pessoas do lado esquerdo, desenhos sem a chaminé, desenhos da janela com a grade. Então, eu vou juntar as informações que a pessoa interpreta com as informações que tem no manual, que são de interpretações de pessoas que já foram aplicadas e que são de interpretações baseadas muito em teorias de desenho, e vou juntar isso para eu dizer, olha, né, esse sujeito, ele pode estar, esse meu cliente, ele pode estar com dificuldade do relacionamento com a mãe. Né? Mas por quê? Não vi isso do nada. Eu fiz toda a interpretação do desenho dele, ele interpretou o desenho dele, eu usei o manual e juntei as informações e consigo dizer algo sobre. Então, é um estudo muito profundo, né? Não é assim só... Às vezes as pessoas brincam, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês, na minha família já aconteceu. Olha o desenho da fulana. Ela tá bem? Né? Tipo, nossa, eu não consigo analisar, olhar esse desenho e dizer se ela tá bem ou não. Psicólogos muito experientes de muitos anos de prática conseguem dar uma olhada e já saber como a coisa tá, sabe? Mas exige muita experiência, né? E além mesmo os que são muito experientes, eles precisam entender do desenho, conversar com quem desenhou, se foi um teste específico, verificar no manual, né? Então, às vezes a gente quer ser meio bola de cristal, mas não dá, né? Os instrumentos não dão conta disso. Gente, não dá conta disso. Então, eu estou contando tudo isso, né, para dizer para vocês que o expressivo gráfico é o que a Thaís falou, uma expressão. Eu vou lá e desenho, eu rabisco. E aí, quando eu falo em rabisco, eu vou ali para o outro exemplo, que é o palográfico, que é um exemplo que eu entendo que é super difícil de vocês entenderem como isso pode ser científico, mas é. No palográfico, vejam que também é uma expressão gráfica. Eu peço para a pessoa fazer palos, risquinhos. Quando eu falar quando eu falar, né, parou, ela vai fazer um risco na horizontal, como está aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Como está aqui na horizontal. E aí ela continua fazendo. O que eu vou analisar desses risquinhos, né? De modo geral, que eu posso contar aqui para vocês. A gente vai ver, por exemplo, a quantidade de risquinhos que a pessoa consegue fazer. A gente vai ver o tamanho deles, né? Porque ele tem um exemplo que é o tamanho que você deve seguir. Mas como você vai fazendo muito rápido, né? Você não consegue seguir esse tamanho. Vejam aqui, ó, o quanto na primeira linha a pessoa fez um pouco mais reto. Daí ela foi subindo no final. Aí depois aqui ela desceu. Um risquinho mais para um lado de lá, outro mais para o lado de cá. Então, tudo isso é analisado, gente, né? Pensem que esse teste ele já foi aplicado em muitas pessoas e tem coisas que se repetem no comportamento humano. Por isso que a gente pode afirmar, né, ou tentar afirmar algumas coisas a partir do teste. Isso é aplicado em muitas pessoas. O comportamento humano se repete. A quantidade, né, prof? Se ele se mantém essa produtividade aqui dos risquinhos ou se ele oscila, né? Exatamente, né? Então, quantos risquinhos fez em cada período? Aqui, ó, no primeiro período, que é até o risquinho horizontal, fez 300. Desse aqui para o próximo, fez 200. Diminuiu, né, a produtividade. Depois foi diminuindo mais. E aí depois a pessoa produziu bastante de novo, né? O que essa oscilação de produtividade diz no manual? O que isso pode representar? Lá no manual vai dizer o que isso representa, né, para essa situação. Além de analisar o ângulo mesmo dos risquinhos, a gente analisa o ângulo dos risquinhos. Então, a gente usa uma régua com um fio, onde a gente... Não consigo explicar a pessoa, como se tivesse aqui... aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Eu tenho uma régua e aqui eu tenho um fiozinho.
E aí eu vou botar ela bem próximo do... Assim, eu explicando, a gente não tem problema nenhum, tá? Porque ninguém vai conseguir fazer isso aqui no teste. Não tem problema no sentido ético. Eu ponho um risquinho e eu vou, né? Conforme o risquinho tá, eu faço uma angulação. Então, o risquinho tá aqui no meio e eu consigo angular para ver quantos graus tem cada risquinho. Claro, eu não vou fazer isso com os 300, né? Tem alguns separados para fazer. E aí isso vai falar alguma coisa sobre a pessoa, né? Porque tem estudos que mostram que tal angulação pode dizer algo, né? Então, não são suposições, entende, gente? São fatos, né? São evidências científicas. Mas vejam como isso tem muito a ver com como eu consigo interpretar. Cabe ao psicólogo estudar muito quando a gente trabalha com testes projetivos ou expressivos gráficos. Estudar muito, porque eu tenho que entender muito da teoria. Não é só contar quantos risquinhos tem, mas é entender o que um traço fala, né? Um tracinho pode falar de uma pessoa, que teoria é essa? Qual é a dimensão teórica, técnica disso, né? Então, vejam que ele é muito mais complexo de ser analisado, ele exige muito mais estudo e ele é tão científico quanto. Por isso que, geralmente, para testes projetivos e expressivos gráficos, a gente precisa fazer curso para poder aplicar. Por quê? Se eu vou lá na editora, compro o teste, leio o manual, nem sempre eu consigo aplicar da melhor forma. Tem que ter alguém mais experiente para me dizer. Porque, inclusive, a gente tem uma questão dos manuais de teste, tá? Nem todos os manuais do teste, eles são bem escritos, assim, bem claros. Então, tem muito teste que a gente lê, relê, lê de novo e não consegue aplicar da melhor forma. Eu tenho um teste que eu aplico no consultório chamado BBC. Eu acho que eu falei para vocês dele na outra aula. Ele é um teste... eu não tô com ele aqui, eu nem posso mostrar, né? Quando a gente se vê, gente, eu vou levar todos os meus testes, todos os testes lá, que a gente vai fazer um dia só para a gente se jogar no teste. Esse teste eu tenho lá no consultório, ele é um teste projetivo, porque eu mostro imagens, então, né, como a Thaís falou, eu mostro imagens de pessoas trabalhando e eu faço um inquérito, eu faço várias perguntas sobre essas imagens. E ele é super complicado de avaliar, de pontuar e de interpretar. Então, eu fiz um curso para poder fazer esse teste, para poder aplicar esse teste. Mesmo fazendo o curso, mesmo estudando, toda vez que eu tenho que aplicar, eu tenho que antes ler de novo o manual, lembrar do que eu fiz no curso, pensar e aí aplicar. Depois que eu aplico, para eu avaliar, para eu corrigir, gente, demora. Então, exige. Só o custo desse teste é 950. Ele é bem caro. E porque ele tem todas as pranchetinhas das imagens, né? E, né, se eu não for realmente estudar esse teste, não vale a pena eu comprar. Eu vou sempre estudar, estou sempre lendo o manual para poder aplicar. Mas ele é muito bom, ele é muito eficaz, ele tem vários estudos, então ele me ajuda bastante e eu não uso ele sempre, né? Eu uso quando o cliente está muito em dúvida de profissão e aí eu lanço mão desse recurso. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que eu tenho que estudar ele sempre, porque testes projetivos ou expressivos gráficos são testes mais difíceis de aplicar e de avaliar. Eu preciso ter muito conhecimento, tem que estar estudando para poder fazer. Então, mesmo que tenha um que eu domine, vejam que eu tenho que estar sempre estudando. E depois de um tempo que eu paro de aplicar, com um tempo sem aplicar, eu esqueço como é que faz, eu tenho que fazer de novo. E a gente tem que seguir todas as regras do manual. E eu comecei esse papo porque eu estava falando sobre o manual. Lá, ele é um manual, não é tão bom. Ele deixa algumas coisas em aberto. Ele fala assim, se o cliente perguntar, você diga o que ele entendeu, por exemplo. Mas aí o meu cliente pergunta uma outra coisa, e lá no teste não está escrito o que eu faço. Então, por isso que eu tenho que fazer esses cursos, porque daí no curso a pessoa que é mais experiente, ela consegue te dizer como fazer. E ela consegue te dar dicas, ela consegue dizer onde que ela leu para fazer de tal forma. Eu fiz o curso desse teste com
validaram o teste, que validaram ele para o Brasil. Então, as dúvidas que eu tinha, eu podia tirar com a pessoa que trouxe ele para o Brasil. Então, ótimo, né? Conversar com a autora do teste, com, na verdade, a tradutora, né? E a autora aqui dos estudos brasileiros, que seria um teste tipo isso. Mas entende? Então, infelizmente, os manuais, eles nem sempre dão conta de todas as nossas dúvidas. E aí a gente tem que estudar, ler artigos sobre o próprio teste, né? Para poder entender como é que se faz. Tá? Vamos lá para o projetivo agora, para vocês entenderem de novo essa questão. Então, eu estava falando de princípio gráfico, onde expressa graficamente, e o projetivo, vejam que eu faço um estímulo, que é uma imagem, e essa imagem eu peço para que a pessoa interprete, fale, enfim, cada tipo de teste vai dar uma consigna, vai dizer como eu devo perguntar para a pessoa. E é esse que eu já mostrei para vocês em sala, porque eu adoro esse teste, e ele é super famoso, né? As pessoas adoram ele aparece em filme, ele é charmoso, eu acho. Que é o Rorschach, ou Rorschach, tá? As duas formas de falar estão certas. Então, o teste é muito antigo e muito, né, conhecido, onde há manchas de tinta, né? O autor realmente ele despejou manchas de tinta, ele fechou um papel e abriu, e a imagem ela é simétrica, né? Então tudo que tem de um lado simetricamente tem do outro, porque foi feito, fechou e abriu a folha. As imagens ele foi aperfeiçoando com o tempo, né? Então ficaram essas 10 lâminas no final. Quando a gente aplica esse teste, nem sempre a gente usa as 10 lâminas. Cada uma representa alguma questão, né, da humanidade. E ela está baseada na teoria psicanalítica. Então, eu preciso entender de psicanálise para poder interpretar. Porque eu vou pedir para que a pessoa me diga o que ela vê nesse desenho. Quando ela diz o que ela vê, eu pergunto aonde ela vê isso. Então, todos esses elementos de o que ela vê, aonde ela vê, eu pergunto se ela vê mais alguma coisa. Porque conforme você vai olhando para a imagem, vocês podem fazer esse teste. Olha ali para a imagem 1. Né? A gente fez isso em sala. Algumas pessoas viram, sei lá, uma raposa. Depois de um tempo, tu vê outra coisa. A Fran queria falar? Então, era isso, prof. Era essa questão assim. Hoje eu fiz o teste, por exemplo, né? A pessoa fez o teste contigo. No outro dia eu posso mudar? Eu posso olhar e ver outra coisa ou vou sempre ver a mesma coisa? Porque daí ele vai só, no caso, vai dar a resposta só daquele momento, né? Não é a longo prazo. É isso que eu tô. Isso, é só daquele momento. Se tu aplica esse teste no outro dia, você não vai aplicar de novo esse mesmo teste, ou não vai mostrar a mesma imagem. Se não dá tempo de fazer numa sessão só, você vai fechar aquela imagem, por exemplo, consigo fazer com a pessoa até a imagem 4. Na outra sessão a gente continua, vai dar 5 em diante. E tem um prazo, sim. A gente diz que os testes, eles têm, ou um processo de avaliação psicológica, ele tem um prazo de 4 a 6 meses. Daí quem vai delimitar esse prazo é você, enquanto o psicólogo vai dizer o quanto aquilo vai valer, porque depende também da condição psíquica do paciente. Depende da idade dele, depende de uma série de questões. Então, geralmente, de 4 a 6 meses é a validade de uma testagem psicológica e de um processo de avaliação psicológica como um todo, que a pessoa pode mudar nesse tempo, né? Existem fenômenos psicológicos que são mais estáveis, como a personalidade, e existem fenômenos psicológicos que são mais instáveis, como a atenção, por exemplo, né? Mas mesmo assim, a gente nunca dá um prazo muito grande de validade da testagem, porque como o ser humano ele muda muito e pode acontecer coisas na vida que eles se transformam de maneira muito rápida. A pandemia, por exemplo, pode ter gerado diversas modificações nos fenômenos psicológicos. Pessoas que nunca foram ansiosas podem passar a ser ansiosas a partir da pandemia, né? Então, a gente coloca um prazo. Achei muito legal essa pergunta, ver que eu me empolgo, né? Já quero falar bastante. Então, assim, quando a gente tem esse teste, eu mostro a lâmina 1, ali tá como card, né? A gente fala lâmina 1. Aí ele dá até respostas populares, que são morcego, a butterfly, cici, borboleta, e
monstro, eu não sei o que que é. Não sou boa em inglês, gente. Que são exemplos de respostas comuns. Quando eu mostro essa lâmina para o meu cliente, eu peço tudo que ele consegue ver naquele momento. Se por acaso no outro dia, como eu tô falando, né, vou lá e apresento de novo, pode ser que ele veja outras coisas, né? Mas eu só vou levar em consideração quando eu estou fazendo a testagem. Então, se eu apresentei nesse dia, nessa sessão, são essas respostas que vão valer para minha avaliação. Se a gente estivesse brincando entre a gente, né? Porque com cliente não dá para brincar. Mas se a gente estivesse brincando entre a gente, vamos pensar, eu levo esse teste para a sala. Eu não tenho esse teste, tá? Não se empolgue, mas digamos que eu tivesse. Eu levo esse teste para a sala, aí a Fran olha e fala, professora, parece uma borboleta. Na outra semana eu levo de novo, você pode ver outra coisa. Né? Isso pode acontecer. Mas o que a gente faz? A gente tenta explorar ao máximo para que a pessoa, naquela primeira vez que ela vê a imagem, coloque tudo que ela consegue ver. Mas pode acontecer de na outra semana ela ver outra coisa. Mas isso não vai influenciar muito no resultado. Porque como eu tenho essas 10 lâminas, né, eu vou repetindo, eu vou conseguindo ter bastante informação do paciente, sabe, Fran? Então, não tem problema se na outra semana, entre a gente, se a gente brincasse, né, entre os estudantes de psicologia fazer, isso não mudaria, provavelmente, o resultado do teste. Você vê uma coisa nova. Porque aquilo que você já deu de resposta já é o suficiente para conseguir interpretar, sabe? Mas pode acontecer sim. E passou 6 meses, eu a reaplico no meu cliente, por exemplo, pode dar um outro resultado. Como ele é um teste de personalidade, a probabilidade de dar um resultado muito diferente é difícil. Mas pode acontecer. Então, ele vai falar da personalidade dessa pessoa a partir da teoria psicanalítica. Né? A partir dos conceitos psicanalíticos, ele vai falar como funciona essa pessoa. Né? Então, provavelmente, passando 6 meses, vão dar resultados muito parecidos. Mas se acontecer algo muito sério na vida dessa pessoa, pode dar resultados diferentes. Ela pode, por exemplo, na primeira aplicação, não apresentar nenhum índice de agressividade, ela pode ter passado por situações difíceis na vida e na segunda aplicação ela apresentar alto índice de agressividade, né? Ou não só índice, mas uma interpretação qualitativa de agressividade. Pode acontecer. Esse teste é muito legal, né? Eu acho que é um teste super complexo, é um daqueles que você precisa fazer para poder aplicar. Em sala, quando eu falei dele para vocês na primeira vez, acho que eu comentei, eu fiz a pós e avaliação psicológica. E na pós a gente teve um módulo só desse teste, que foi sábado e domingo o dia inteiro. Foi sábado e domingo o dia inteiro só para eu conhecer o teste. A gente não aplicou, a professora deu alguns exemplos de aplicação para entender a interpretação de cada lâmina. Mas, assim, gente, foi o básico do básico do básico em um final de semana, tipo, quase 16 horas. Foi o básico do básico. Então, ele é um teste muito difícil, que exige muito estudo, eu preciso entender muito da teoria psicanalítica para poder interpretar esse resultado. Que não me adianta nada eu li no manual e vi que se a pessoa viu uma borboleta, pode indicar que ela é agressiva. Estou aqui chutando, tá, gente? Eu não sei. Estou só chutando para vocês entenderem. Beleza, mas o que é agressividade para psicanálise? O que isso representa? Qual é a base da agressividade, né? Então, eu tenho que entender muito dessa teoria. Então, quantos estudantes às vezes a gente se empolga, assim, meu Deus, vou aplicar esse teste. Depois que a gente vê que é tão complexo, né, muitas pessoas desistem, acabam usando outros recursos um pouco mais fáceis, né, ou que não geram tanto trabalho. Mas é um teste muito legal, como é um teste muito antigo, ele foi já muito aplicado. E ser muito aplicado é muito bom para os testes, né, porque isso vai gerando uma qualidade estatística, inclusive. Então, ele vai sendo atualizado, né, o manual dele vai sendo atualizado e ele tem muita qualidade estatística, mesmo sendo um teste projetivo. Né? Então, vejam que eu estou falando de estatística num teste projetivo. Né? Porque, sim, há relação com os números em todos os testes. Aqui, vocês podem ver que as lâminas, né, a 8 e a 9 e 10 são lâminas coloridas, então também tem essa questão das cores que são incluídas aqui, que também são analisadas. Cada figura, ela é única, elas não tem nenhuma figura igual. Algumas pessoas até acham algumas figuras parecidas, mas elas, na verdade, são bem diversas. E
enfim, esse teste é muito legal, é muito profundo. Então, vejam aqui, no card 2, na lâmina 2, ele dá como respostas comuns, né? 2 homens, um animal de 4 patas, um cachorro, um elefante, um urso. Aqui também pode ser 2 figuras humanas. Aqui sim, é pele, né? No 5, morcego. É bem parecido com as respostas, né? Mas vejam como eles são diferentes. Mas as respostas são parecidas. No 6 também tem a parte de ser a pele de um animal. Faces humanas se olhando no 7. Deixa eu ver. Aqui que pode ser tigres, aqui do ladinho, ó, no 8. Enfim, só para vocês conhecerem, vejam como tem respostas que são típicas, né? Então, a gente tem comportamentos humanos que se repetem. O que acontece é que o autor depois vai analisar essas respostas típicas com questões que essas pessoas apresentam, né? E isso vai fazendo correlações. É claro, gente, que a gente sabe que o teste é só um método de acessar o fenômeno, né? Se a lâmina 4 fala que a pessoa que, sei lá, vê um monstro aqui, ela pode ter algum problema com o pai dela, não quer dizer que aquela pessoa que viu isso vai necessariamente ter. É uma probabilidade, né? E aí a gente tem que investigar mais o caso, a gente tem que conhecer mais a teoria, a gente tem que ver o que ela respondeu nas outras, entende? Então não é uma coisa assim, viu o morcego, então tal coisa. As respostas não são tão simples assim. É toda uma análise de cada resposta do sujeito. Além disso, nesse teste, a gente analisa a postura, a maneira como a pessoa se expressa, né? Isso também é importante de se ver. Esse teste aqui, essa lâmina, esses cards tem na internet, por isso que eu trouxe aqui para vocês, né? Como ele é muito antigo e muito famoso, ele acaba tendo muita informação na internet. Mas nos testes projetivos é muito difícil, mesmo que tenha informações na internet, as pessoas saberem como aplica ou como avalia, né? Porque alguém pode até vazar algum vídeo, algum áudio, alguma coisa assim, mas ele é muito complexo. Diferente daqueles que são psicométricos. Por quê? Porque as pessoas que fazem CNH, por exemplo, vão lá, entram no YouTube e tem vídeo no YouTube dizendo como responder um teste psicométrico. E aí esses são bem mais perigosos, porque é bem mais fácil de manipular, inclusive. Né? De poder dizer, olha, responde na questão 1, 2, 3, responde ABC. Deixa eu ver se tem alguém escrevendo aqui no chat. Deixa eu só ver como é que eu acesso. Opa. Foi eu, prof. Eu coloquei, não creio que as pessoas pesquisem na internet para ver como responder um teste. Ai, Jesus. Pesquisa, gente. Pesquisa, porque eu fiz essa pesquisa para ver o que tinha dos psicométricos no YouTube. Sério? Tem muita coisa. Enfim. Não creio, acho. Não consegui achar aqui. Sim, tem. Então, tipo, eu lembro quando eu fui fazer minha CNH, eu tava na. Nossa, eu lembro até do rosto do rapaz. Eu tava na fila esperando, daí um cara assim falou pra mim: Olha, moça, se te pedirem para desenhar uma casa, não esquece de desenhar um chão, porque eu reprovei da outra vez por causa disso. E eu era estudante de psicologia, não tinha me formado ainda. E aí eu ri, né? Porque eu sabia que era o HTP, enfim. Mas nunca tinha estudado o teste, mas sabia que ele existia, porque, né? Nós psicólogos, a gente não conhece todos os testes, mas sabe que eles existem. E eu achei muito engraçado. Então, tem essas... Até se a gente... eu vi aqui que se a gente botar no YouTube agora, botar, né, psicotécnico, que eu falo errado, né? Psicotécnico, vocês vão ver dicas para como passar com o HTP. Imagina, o HTP é um expressivo gráfico, né? Seríssimo. Todos é sério, né? Mas quando é expressivo gráfico por projetiva, eu fico ainda mais preocupada, porque as pessoas podem interpretar de maneiras piores, entende? Né? Nunca se
psicométrico é péssimo as pessoas terem acesso, mas elas conseguem ver, tantas vezes botou X no sim. E no expressivo gráfico, é muito sério as pessoas que não têm conhecimento psicológico tentar interpretar. Então eu lembro que ele falou isso, e aí ele tava contra todo mundo na fila, lá, não bota chão, porque não sei o que lá, não faz chaminé, não sei o que, eu não sei aonde ele viu. Eu sei, na internet, né? Porque tem muita gente fazendo, muito psicólogo fazendo coisa errada. E se tem informação de teste na internet, gente, foi porque um psicólogo repassou que as pessoas não conseguem encontrar o teste. Como é que alguém vai lá e põe na internet informação sobre teste? Só não foi mesmo um psicólogo que botou, foi alguém que recebeu de um psicólogo essa informação. É muito sério. Porque se tá o caos que tá, por exemplo, no trânsito, a gente tem grande responsabilidade nisso. É muito sério. Vou até agora, vamos pesquisar juntos. Vou aqui. Vocês estão vendo a minha. Vocês não estão vendo, né? O que eu tô. Eu vou pesquisar aqui no YouTube e vamos fazer juntos. Deixa eu parar, stop share e share de novo aqui. Porque eu faria isso na sala, tá, gente? Estou tão empolgada que eu faria isso na sala com vocês. Vamos lá. Cadê? Vocês estão vendo aqui, né? Tá aparecendo que eu vou entrar no YouTube. Sim, prof. Tá aparecendo. Beleza, obrigada. Vamos por aqui, ó. Psicotécnico. Eu sei que eu não faço isso. Olha só! Isso aqui é um teste, tá? Esse que tá aparecendo aqui do cavalo. Aqui, ó, G36. Tá vendo, gente? Me dá até um ruim. Então, ó, 20 questões do psicotécnico, 10 questões sobre o teste do Detran. Isso aqui, ó, esse aqui é o BF, não é o G36. É o BPR5. Esse segundo. Olha, gente. Como passar. Ó, não faça isso. Deve estar dizendo para botar chão na casa. Professora, o certo deveria denunciar, né? Em mutirão. Sim, mas olha só quanta coisa. E aí tu denuncia, e aí tem que denunciar de novo, que bota de novo. Ó, teste falográfico. Versão Versão resumida ainda. Isso, Não, absurdo. Ai, o brasileiro uma tem folha uma... de caderno, gente. Meu Deus do céu. É por isso que eu não entro nisso aqui sempre, porque eu fico desesperada. Como fui reprovado no teste psicotécnico da Polícia Federal. Teste da polícia ainda. Seríssimo. Esse aqui é um teste de atenção também, ó. Detran 2020. Falo gráfico. atualizada. Como fazer? Gente, o teste expressivo gráfico não tem como você manipular. É impossível. Então, aqui ele está ensinando como fazer para você treinar, mas é impossível manipular porque você não consegue ter a destreza de manipular os riscos, porque eles são muito rápidos, tem pouco tempo, você tem que fazer o máximo possível. Então, isso aqui já é uma propaganda enganosa, que é impossível você treinar o palográfico. Pode aplicar esse teste 300 vezes. Primeiro que a pessoa não sabe o que representa o risquinho, ela não consegue ter a destreza para manipular o ângulo do risco. Isso é impossível. Então, aqui, ó, tudo feito. Isso aqui é impossível. Então, gente, eu fico muito triste. Temos aqui várias informações que as pessoas não deveriam fazer. São informações falsas, né? Eu acho que vão treinar o palográfico. Aqui aparece. Esse aqui é o exemplo do teste. Eu não sei se esse aqui do cavalo, tá? Esse é um exemplo. É ruim, mas não é tão ruim que é só o exemplo. Mas é muito ruim, né? Mas se eu clicar aqui e estiver dentro do teste, algum psicólogo deu essa informação. Algum psicólogo. Depois dá para ver esse Porta dos Fundos, aqui nunca assisti.
Paulo deu essa informação, como é que a pessoa tem as fotos Meu. disso, sabe? 178 mil visualizações. Ah, sim, imagina. Bastante, né? O pessoal Nossa. quer saber como é que passar. 2,5 mil, 4,3 mil. Para vocês verem que a culpa é nossa. Sora, Oi. fiquei pasmo com aquele 4,5 milhões de visualização. Ah, é? Deixa eu ver. É milhões? MI é milhões. Ah, é verdade. Fiquei arrasada agora, do tipo, uau! Caramba, o povo pesquisa mesmo. Precisa mesmo, né? Porque o pessoal tem muito medo, né? Porque tem gente que já sabe dirigir e o medo é não passar no psicotécnico, né? E, coitados, nosso psicotécnico é muito ruim, todo mundo passa. Não precisa nem ter medo. E quem não passa é porque naquele momento não tá legal mesmo. Pode estar muito nervoso, né? Não conseguir se concentrar para fazer. Não quer dizer, né? Ah, a Jaqueline falou que estava travando bastante, ela ia entrar e sair. Ali do. Então, gente, vocês viram, eu fico desesperada. Acho que é por isso que eu já fechei. Porque a gente tem muita informação sobre testes psicotécnicos, os testes utilizados no psicotécnico é o que mais tem, né, de informação na internet. Os outros não tem tanto. O Rocher tem muito porque ele é muito famoso. Né? Tem as lâminas, que era algo que também não poderia ter, mas isso não sei se consegue nem mais dominar, sabe? Acho impossível tirar da rede. Mas esses outros poderiam ter. E assim, talvez né, o conselho também poderia estar mais atento a essas publicações, né? Poderia ter uma comissão só para olhar publicações na internet. Claro que tem a ver com a formação, né? Pensem esses psicólogos que deram esses testes para as pessoas colocarem na internet, são pessoas que não tiveram uma boa formação, que não têm ética. Então, claro que cabe também à universidade a fazer o seu papel, né, gente? Né? Nesse momento, eu estou fazendo aqui o papel de dizer para vocês tudo isso é muito errado, que é por isso que nessas aulas online eu vou ter que trocar o conteúdo, porque eu não posso passar informações mais específicas dos testes para vocês, porque a gente está fazendo online, porque online não é tão seguro quanto se a gente fizesse essas informações na sala de aula. Por isso que em sala de aula vocês não podem tirar fotos dos testes de jeito nenhum. Vocês não podem gravar a aula aqui sobre testes, né? Ou gravar quando a professora explica, ou eu for explicar sobre como avalia, como aplica, né? Essa parte não pode ser gravada. Enfim, a gente garantir o nosso trabalho, os testes são nossos, se a gente não cuidar, a gente pode um dia perder eles, né? São brigas que tem aí com outras áreas sobre as testagens, sabe? Né? Tem várias áreas querendo pegar os testes da gente. E a gente tem que cuidar. Se a gente não cuidar deles, a gente pode perder mesmo. Né? Vou compartilhar, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa ali dos horrores que a gente viu. Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui. Horrores que a gente viu. Pessoal, eu queria pedir para vocês só 2 minutinhos, porque eu estou tomando muita água por conta da dengue, né? Eu tenho que tomar muita água e eu preciso ir no banheiro, mas é muito rapidinho. Vocês me aguardam um pouquinho? Um pouquinho. Sim, prof, Claro, pode ficar à prof. Ah, com vontade. certeza. Porque olha só, eu já tomei 2 desse aqui, ó. E aí, ó, não dá mais, eu fico me segurando. Eu vou ao banheiro, cadê? Vou só botar o mute aqui e já volto.
Voltei, obrigada, gente. Aproveitaram também para ir no banheiro, pegar uma água. Tem que tomar 4 litros de água por dia, tá? Aqui, ó, difícil. Tem que me organizar para conseguir tomar tudo isso de água. Muito bem, voltamos. Então, eu estava terminando de falar sobre os projetivos, né? Sobre isso aqui, sobre esses cuidados. Há outros testes projetivos, sim, né? Que aí geralmente a gente não tem na internet, graças a Deus. E quando a gente estiver em sala, vocês vão ter acesso ao HTP e ao BBC, que é aquele meu, e aí vocês vão entender um pouquinho melhor sobre, né? Eu acho que a gente entende mais sobre teste quando a gente manipula o teste, quando a gente mexe, a gente encosta. Né? Então, aqui eu estou passando a teoria para vocês, a gente está vendo alguns exemplos, mas quando vocês tiverem contato com o teste, vocês vão entender melhor, com certeza. E dos psicométricos, eu não botei nenhum exemplo aqui, eu bem na internet, lembra? Os psicométricos são mais fáceis de entender, porque eles lembram as nossas provas da faculdade, aquelas que são fechadas, né? Tem as questões. Então, a gente tem psicométrico de atenção, de todos os fenômenos, né? De grande parte dos fenômenos, mas ele sempre vai ter questões fechadas. Eu vou botar um X naquilo que eu acho que tem mais a ver comigo. Por exemplo, numa festa, eu sou letra A pessoa que fica no canto, ou eu sou letra B, a pessoa que se comunica com todo mundo. Então, eu vou botar A ou B. E aí, depois eu vou analisar as respostas daquele sujeito, tendo como um parâmetro lá no manual quais são as respostas de uma pessoa extrovertida, quais são as respostas de uma pessoa introvertida, por exemplo, e consigo dizer, a Juliana é introvertida, porque na maioria das respostas dela, ela sempre deu respostas de pessoas que têm um perfil introvertido, de ficar no canto, de ficar quieto, de observar, né? Então, os testes psicométricos, por eles terem essa parte estatística, a gente consegue dizer quanto de coisas cada pessoa tem, então, quanto de introversão eu tenho, em números, né? Ou a minha atenção, ela tá baixa, alta, média, né? Eu consigo botar parâmetros de comparação muito mais claros do que no projetivo expressivo gráfico, porque os números, eles podem ser facilmente comparados entre si. E aí a gente empresta muito da estatística dentro dos psicométricos, né? A gente ajuda os números a entender pessoas. Olha que coisa doida. Número a entender pessoa, mas é porque eu tenho conhecimento em pessoas. E aí eu posso usar os números para tentar entender as pessoas. A gente vai ver a psicometria, gente, que é a parte, né, a metria da psicologia, da psique, e eu vou deixar esse assunto lá para quando a gente voltar, porque é um assunto muito complexo. Então, quanto eu conseguir passar esse assunto de psicometria para quando a gente estiver junto, melhor. Não sei como é que vai estar as coisas, né? Pode, não sei, pode chegar um momento que a gente não vai mais se ver, aí eu vou ter que adaptar. Consigo até passar esse conteúdo. Mas como ele é bem complexo, exige, assim, sabe, estar em aula, estar no quadro, dando exemplo, eu vou pular ele e deixar ele para o final para quando a gente se vê. Mas eu queria perguntar para vocês, a dúvida que não quer calar, sobre o formato do teste. Vocês têm alguma dúvida? Que esses são os formatos aqui? Ficou claro para vocês? Ô, prof, como assim formato? É tipo o modo como eles operam? Isso, o formato ou ele é Sim. psicométrico ou projetivo expressivo, é a forma dele. Tá tranquilo? Sim. Ficou bem claro, prof, para mim, pelo menos eu entendi bem, ficou bem explicado. Deu para entender. Que bom, obrigada, Luz, obrigada. Então, a gente vai para a aplicação. A gente tem testes que a gente aplica de forma individual, então eu não posso aplicar em mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Eu tenho que separar um tempo, eu tenho que separar um local para aplicar só em uma pessoa. E a gente tem testes que a gente pode aplicar em mais pessoas ao mesmo tempo, que são os lados psicotécnicos, lá do Detran. A gente faz, geralmente, uma sala enorme e todo mundo está fazendo teste.
todo mundo está fazendo aquele teste, é porque no seu manual diz que a aplicação pode ser coletiva, né? Por exemplo, o HTP é um teste. Não, agora eu não lembro. Eu ia falar que é individual, mas não, a gente faz HTP no técnico, né? O Rocher é um teste que eu não posso aplicar de forma coletiva. Eu não posso botar a lâmina e pedir para cada um para ver o que a pessoa acha daquela lâmina. Porque pensa o quanto um vai influenciar o outro, né? Se eu mostro a lâmina 1 e pergunto, fulano, o que você vê? Ciclano, o que você vê? Imagina, vai influenciar muito, né, a cabeça. Então, o Rocher é um teste que a gente só faz individualmente. Aquele que eu aplico na clínica, o BBT, que é um projetivo de profissões, também é individual. Eu não posso aplicar em mais de uma pessoa ao mesmo tempo. É bem comum, gente, que os testes psicométricos possam ser aplicados de forma coletiva. Por quê? É de marcar xizinho, é muito mais fácil. Eu posso dar a orientação para todo mundo, como uma prova em sala. Olha, eu vou orientar, vou dizer que você tem que responder as questões conforme, né, o seu conhecimento, da forma mais rápida possível. Enfim, tem toda uma instrução do teste. E vou aplicar em mais pessoas ao mesmo tempo, porque elas vão ter que só fazer o X, marcar aquilo que elas encontram de resposta, enfim, né? Então, mas geralmente os psicotécnicos, né? Por que eu tô falando geralmente, gente? Porque depende de cada teste. Há psicotécnicos, psicométricos que são individuais, que eu não posso aplicar em mais de uma pessoa. O manual, o teste não foi feito para isso, né? O manual não comporta, no manual não comporta pesquisa e estudo para que ele seja feito de forma coletiva, por exemplo, né? Então, a gente diz que os testes ou são individuais ou são coletivos. E tem um outro item ali que é o auto-administrável. Qual é o tchan do auto-administrável? São os testes que são aplicados, que vejam que é a forma de aplicação, são os testes que são aplicados via computador. Então, por exemplo, a gente tem, e isso tá ficando mais comum, tá, gente? Ainda no Brasil, a gente tem poucos testes informatizados. O Brasil não é muito expoente nisso, infelizmente. Mas, por exemplo, os Estados Unidos é super expoente, eles têm muitos testes que são informatizados. Aqui no Brasil a gente tem alguns. Então, quando eu falo que ele é auto-administrável, é porque, por exemplo, eu vou mandar um link para a pessoa e a pessoa vai responder as questões através daquele link, tá? Então, ele é auto-administrável porque ele é feito, a própria pessoa aplica em si. O individual, por exemplo, se eu entrego um questionário para a pessoa e falar, você vai responder, e eu não leio as questões, alguns autores também chamam isso de auto-administrável, onde a pessoa mesmo vai ler essa questão e responder. Só que quando eu estou no presencial, eu estou junto com a pessoa e ela pode tirar dúvidas. No informatizado, né, a pessoa ela vai ter que ir respondendo conforme ela vai entendendo, porque o psicólogo não está ali do lado. Ao menos que eu aplique na clínica, abra o meu computador, peço para a pessoa ir respondendo na minha frente, né? Mas eu estou falando de exceções. Então, de modo geral, a gente entende o individual, o coletivo e o auto-administrável como sendo aqueles que são feitos de forma informatizada. Aqueles que são aplicados via computador. Né? A gente está falando de forma de aplicação. É com uma pessoa, é com mais pessoas, ou é auto-administrado. Tá? Recentemente, agora eu estou fazendo um curso, até para contar para vocês, do Human Guide. Não sei se vocês já ouviram falar nesse teste. Ele é um teste de personalidade bem completo e ele é só informatizado. Acho que é o primeiro teste de personalidade que é só informatizado, tanto aplicação quanto correção, obviamente ele é um psicométrico. E eu estou fazendo o curso, porque até dia 30 de abril, se você se inscrevesse, você ganhava o curso de graça. E depois você só paga para receber o link para aplicar nas pessoas, né? Mas hoje esse curso já é pago. Então, com essa questão da pandemia, eles fizeram. Eu me inscrevi. Eu não comecei a fazer as aulas ainda, né, gente? Porque é tanta coisa, mas eu estou super animada,
que é um teste de personalidade. Eu já ouvi falar muito bem nesse teste. Ele avalia a partir, acho que, de 5 quesitos. Fala, Fran. Prof, a gente podia ser tua cobaia, né? Tu podia aplicar o teste mais baratinho pra gente. Podia, posso. Eu não sei quanto é que é, eu acho que quanto que paga cada link. Mas a gente pode fazer sim. Posso usar de vocês de cobaia, porque é super legal, hein? Eu tô bem animada com esse teste aí. Me ajuda bastante. Vai me ajudar na área de carreira mesmo, na parte de autoconhecimento, sabe? Né? Pedir para o cliente, no começo das primeiras sessões, fazer, para conhecer ele um pouquinho mais. Vai ser bem legal. E depois, quando eu terminar o teste, eu aviso vocês. Porque eu não sei quanto que custa cada link, eu acho que é bem caro. Então, né? Só se tiver alguém muito animado, assim, para fazer, para a gente conseguir fazer, né? Porque na clínica eu vou cobrar do cliente, né? O valor. Geralmente eu não cobro quando são testes não informatizados, eu não cobro. Eu tenho o pacote, enfim, eu tenho o meu pacote de teste, né? E vou fazendo. Porque eu vou cobrar a folha está embutida no preço do valor da sessão. Mas nesse teste, eu não sei quanto é que é, não, eu tenho que ver. Mas geralmente esses testes de informação são mais caros. Né? Então, a gente tem que cobrar a parte. Mas eu vejo sim e falo para vocês, né? Quem estiver interessado, bem legal, né? Daí dá pra gente fazer a devolutiva por Zoom mesmo. Bem animado, quero aplicar em mim, quero saber qual é o meu perfil. Certo? Então, e vamos para quem utiliza. Está quase fechando o nosso tempo. Mas vamos para quem utiliza. Podem ver que essa parte eu não cobrei na prova, porque eu queria passar ela com calma com vocês. Então, quem pode utilizar? Né? Há testes que são. Aí eu tenho aqui uma canetinha. Olha que legal! Olha só, eu posso escrever. Olha aqui, gente. Que demais. Há testes que são exclusivos de psicólogos e a gente chama isso de... Olha, tem até um texto. Vou escrever aqui, né? Psicológico. Então, os testes que são do psicólogo, a gente chama de testes psicológicos. Tá? Por quê? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu apliquei um teste psicológico na minha amiga, e a pessoa é formada em outra coisa. Na verdade, ele não aplicou um teste psicológico. Ele aplicou uma escala, ele aplicou... Né? Acho que eu já falei para vocês a diferença de escala, enfim. Ele aplicou um questionário que avalia questões psicológicas, mas o nome teste psicológico, quem pode aplicar é somente psicólogo. Porque quando a gente fala a palavra teste psicológico, a gente está entendendo que ele passou pelo SATEP, e o SATEP viu se ele estava dentro dos critérios necessários, se foram psicólogos que construíram, e só psicólogos que podem, então, usar, tá? Mas as pessoas no dia a dia, assim, elas não sabem essa diferença, né? Na verdade, enfim, se a gente for bem chato, a gente não deixa as pessoas usarem essa palavra, porque ela é nossa. Por lei, ela é nossa. Teste psicológico só de psicólogo. Mas, enfim, as pessoas aplicam, né? Em consultoria é muito comum a gente aplicar o DISC, que é uma teoria bem interessante. Eu gosto bastante do DISC. Ele tem vários formatos, depende da empresa que aplica, ele é informatizado, tem nomes diferentes. O e-Talent, como é que é o nome? Tem vários tipos de nome, mas o nome real dele é DISC. E ele é um teste que avalia a personalidade, mas ele não é psicológico, porque ele não é só exclusivo de psicólogo. Então, às vezes, a pessoa fala, eu fiz um teste psicológico, o DISC. Não, o DISC não é psicológico, ele é um teste que avalia a personalidade, mas ele não é um teste psicológico. Ele avalia o fenômeno da personalidade, avalia uma questão psicológica, mas ele não é teste psicológico, porque para ser teste psicológico ele precisa ser construído por um psicólogo, ter passado pelo SATEP para ser um teste psicológico, né? Então, as pessoas não sabem disso. Mas tudo bem, a gente tem que dizer para elas que ninguém é obrigado. Pode falar. Eu fiz esse curso
de analista comportamental. Eu até ia te perguntar, porque a professora, no caso, ela falou que realmente o teste não era... Ele era comprovado cientificamente, mas ele não era um teste só de psicólogos, né? Isso. Ah, que legal que tu fez. Eu gosto bastante. Tu fez em qual plataforma? É só analista comportamental o nome? Analista comportamental, aham. É Daimon, acho. Pela plataforma Daimon. Uhum. Tá. Esse ela, que bom, né? Que bom que a instrutora ela tá correta, né? Então, sim, é um teste que tem um fenômeno psicológico que é a personalidade, mas ele não é um teste psicológico porque ele não é exclusivo de psicólogo, então outras pessoas podem fazer. Como outras pessoas podem aplicar, então ele não é teste psicológico. Ele não tem essa... É como se teste psicológico fosse a categoria máxima de um teste, né? Para ele chegar lá no patamar do teste psicológico, ele precisa ter uma série de requisitos. E ele não tem, né? E se ele virar teste psicológico, só vai poder ser aplicado por psicólogo. E isso, até metodologicamente, não é interessante, né? Então, ele nunca vai ser. Porque os testes que não são testes psicológicos, nem sempre eles são bons, porque eles não passam por todo o crivo, entende? Mas esse é muito bom. Mas, geralmente, esses que não são psicológicos não são muito bons. E aí, quem não é psicólogo, que tem outras formações e quer poder utilizar um instrumento, tem que contratar um psicólogo, né? E esse, o DISC, ele é um dos que são bons e que pode usar de outras áreas. Então, ele nunca vai virar teste psicológico, que nem é do interesse, né, das empresas que virem, para poder, quem não é psicólogo, ter uma ferramenta de auxílio, né? Inclusive, a minha chefe da consultoria, ela só usa o DISC, ela é psicóloga, ela não aplica o teste. Ela só usa o DISC com os clientes, enfim, né? Então, porque ela estuda muito DISC, ela gosta muito, foi com ela que eu aprendi a usar, interpretar, né? Enfim, e acaba que ela é psicóloga e não usa outro, olha só, né? E eu acho que a psicologia também estava perdendo muito, espero que agora melhore, ainda mais com a pandemia, acho que vai começar a mudar, a fazer testes online, entende, gente? Porque é muito mais complicado. Pensa agora, né? Pensa os profissionais, olha só, uma questão de carreira, hein? Quem trabalha só com avaliação psicológica na pandemia se ferrou, porque só tem teste, a maioria dos testes estão no papel, no presencial. Só como? Como é que faz uma avaliação? Não faz? Não trabalha? Então vejam só, que a gente também tem que estar ligado tanto na construção de testes informatizados, quanto a gente tem que investir em treinamentos nossos em testes informatizados, porque senão a gente vai ficar sem trabalho. Então, olha que esperta essa empresa do Human Guide que eu falei. Eles liberaram para os psicólogos fazer, porque só para o psicólogo eu tive que comprovar que eu era psicóloga, né? Eles fizeram uma análise do meu CRP, eles ligaram lá no CRP, eu mandei meu documento, eles ligaram, eles me rastrearam para ver se eu era psicóloga. E aí passou pela aprovação e eu consegui acessar o curso, né? Olha que espertos, porque eles estão vendo que as pessoas não vão mais poder usar o teste de papel agora na pandemia, né? Consegue aplicar muito pouco. Agora que voltou um pouco do atendimento, até consegue voltar a aplicar. Então, essas empresas são muito espertas, eles liberam psicólogos, e aí agora eu sou uma que estou habilitada a fazer, e eu posso fazer agora em pandemia aplicar nos meus clientes. Então, a gente tem que estar ligada, meninas. Acho que só tem meninas hoje aqui, né? Por quê? Porque a gente tem que estar cada vez mais próximo do informatizado, né? Talvez chegue um momento que não exista mais teste no papel, só informatizado. E a gente tem que dominar a ferramenta. E a gente tem que estudar tanto quanto. Não dá pra gente ficar, né, achando que o mundo vai ser o mesmo. Não vai ser. Temos que estar ligado nisso. E, como eu falei, no Brasil a gente tem pouco